Olá pessoal, Polícia Militar de Pernambuco, Geografia, aula número 9. Hoje nós vamos falar sobre o Nordeste. Com certeza a aula mais trabalhosa de todo o curso. O seu sucesso nesse concurso que se aproxima depende desta aula, ok? Primeiro porque ela vai cobrar de vocês uns conhecimentos relacionados à geografia física. E isso requer uma lembrança do ensino médio em relação à geologia, geomorfologia, climatologia, pedologia, tudo com GIA. E é isso que a gente vai tentar aqui fazer com vocês, dar a oportunidade de entender um pouco o Nordeste brasileiro, deixando você com sede, exatamente para que você possa fazer suas pesquisas aí onde você mora. Primeira coisa que a gente vai fazer é olhar para esse mapa. Observe que a gente precisa entender o Nordeste do ponto de vista da sua localização. Então, entender o Nordeste brasileiro é reconhecer que ele é apenas uma das 5 regiões que o Brasil tem. Segundo o IBGE, em 1969, o Brasil foi dividido em 5 grandes regiões: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Mas além da divisão do IBGE, existe a divisão, cuidado com isso, chamada de geoeconômica. A divisão geoeconômica, ela trabalha com outro critério. Qual é? É de que nós vamos fazer aqui uma linha vermelha que divide o Brasil não em 5 regiões, mas em 3. Não existe região norte, passa a se chamar Amazônia. A região nordeste continua com esse nome de região nordeste. E aqui você vai ter a soma do que é chamado de região centro-sul. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho o Nordeste, que aparece tanto na classificação do IBGE, como também na classificação geoeconômica. Detalhe, o Maranhão, parte dele, passa a ser Amazônia, e o norte de Minas Gerais passa a ser Nordeste. Geralmente os alunos me perguntam, qual das duas é a certa? Não existe certo e errado, existe aí critério diferente para definir o que estamos comentando. Finalmente, o Nordeste aparece na região conhecida como geoeconômica, que é essa que dá muito mais ênfase ao aspecto econômico, enquanto que também o Nordeste aparece na classificação do IBGE. E é isso que a gente vai fazer aqui, uma viagem longa, nesse Nordeste exatamente a partir dessas concepções. O Nordeste brasileiro, ele é uma região que tem uma área aproximada de 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Ou seja, o Nordeste brasileiro é a 3ª maior região do Brasil. Só perde para a região Norte e para a região Centro-Oeste. 1,5 milhões de quilômetros quadrados dá ao Nordeste o título de 3ª maior região do Brasil. Tá bom, pessoal? Cuidado com isso. O Nordeste brasileiro se dá o luxo de ter 2 litorais. Esse litoral aqui que eu estou delineando é o litoral norte, também chamado de litoral setentrional. Esse outro aqui é o litoral leste, também chamado de litoral oriental, separados aqui por um cabo. Cabo de São Roque. O Cabo de São Roque fica exatamente aqui no município de Touros, no Rio Grande do Norte. O município de Touros fica localizado exatamente na divisa entre o litoral setentrional, que é a mesma coisa que o litoral norte, pessoal, e o litoral leste, que é a mesma coisa que o oriental. Então, não é incomum você assistir um programa desse do tempo, em que as pessoas falam assim, vai chover no litoral nordestino. Então, para quem estuda, fica confuso essa afirmação. Primeiro porque você sabe que o Nordeste tem 2. E esses 2 litorais são submetidos a regimes de chuva diferentes, em termos diferentes, massa radiar diferente. Então, as pessoas que geralmente dão esse tipo de notícia, talvez elas não saibam disso, de que o litoral nordestino ele tem 2 litorais, o litoral norte e o litoral leste, separados por um cabo, que é o Cabo de São Roque, no município de Touros, localizado lá no Rio Grande do Norte, ok? Não esquecer
que, por exemplo, a cidade de Fortaleza é uma cidade localizada no litoral norte do Nordeste brasileiro. Recife é uma cidade localizada no litoral leste do Nordeste brasileiro. São algumas considerações fundamentais para o seu sucesso lá, porque de repente a questão toca nesse assunto e o aluno não domina isso porque não tem bons mapas mentais na cabeça, ok? Então a gente já sabe que o Nordeste brasileiro é a terceira maior região do Brasil. Sabemos também que tem 2 litorais separados por um cabo, que é o Cabo de São Roque. Não esquecer que aqui no Nordeste nós encontramos o maior litoral brasileiro, que é o litoral baiano, com quase 1.000 quilômetros de extensão. O menor litoral brasileiro, que é o litoral do Piauí, né, com 66 quilômetros de extensão. A Bahia, o maior litoral, o Piauí, o menor litoral. Não esquecer que temos também o menor estado do Brasil, que é o estado de Sergipe, em área, com apenas 16.000 quilômetros quadrados de área. Não esquecer que o Nordeste é uma região também que tem uma importância significativa do ponto de vista demográfico. Os nordestinos significam 27% dos brasileiros. Um dia já foram 44% dos brasileiros. Mas aqui já estudamos demografia e eu expliquei para vocês que o Nordeste ele se apresenta, né, na história brasileira como uma região de saída. E então ela foi perdendo durante todos esses anos, evidentemente, esse percentual de população. Esses 27% da população brasileira representam e vivem com 13% do PIB brasileiro. É isso que você ouviu. Ou seja, o nordestino tem R$13 para distribuir com 27 pessoas. Eu tenho 27 pessoas no Brasil que têm viver com uma quantia de R$13, que é exatamente o percentual do PIB. A região sul tem 16% do PIB e tem 11% da população brasileira. Lá existe R$16 para 11 pessoas. No Nordeste você tem R$13 para 27 pessoas. E aí, o resultado disso? O resultado disso é que a região, historicamente, tem também os piores indicadores sociais. Então, quando a gente estuda a parte que envolve os números do Nordeste, né, infelizmente, ela aparece como o patinho feio, a região problema, né, tão criticada, tão mal falada, geralmente, inclusive pelos livros didáticos. Então, as imagens que geralmente se colocam no livro didático são livros que abordam a parte feia, né, da situação que se encontra, o flagelo da seca, etc. Não se dá tanta importância à parte positiva. Então, isso é uma coisa que, infelizmente, ainda existe, né, na literatura, infelizmente, na literatura escolar. Muitos alunos de outras regiões veem e aprendem sobre o Nordeste brasileiro muito mais a parte que envolve os aspectos negativos. Mas, em relação a esses aspectos, nós temos renda per capita, né? A renda per capita aqui do Nordeste, ela é baixa. A escolaridade, comparada com outras regiões, pessoal, ela é baixa. A taxa de analfabetismo é alta. E a mortalidade infantil é alta, comparada com outras regiões. Então, você tem crianças que morrem mais, analfabetos em número maior, escolaridade menor e renda menor. Juntando esses indicadores, garante ao Nordeste, no cenário nacional, a menor posição em relação ao IDH. Então, o Índice de Desenvolvimento Humano, quando se aborda, se percebe exatamente que a população nordestina tem essa dificuldade. Mas a notícia boa qual é em relação a isso? Existe uma notícia boa. No cenário atual brasileiro, o Nordeste atualmente é a região que mais cresce, se aí você pode confirmar lá na prova, pode confirmar que você vai acertar, economicamente. Então, a economia nordestina, com certeza, ela é hoje a que mais cresce, mesmo o Brasil passando por dificuldades, né, em termos de economia de uma maneira geral, mas mesmo assim ainda conseguimos ter aqui no Nordeste uma economia que mais cresce no cenário nacional.
E Pernambuco, no cenário nordestino, consequentemente no cenário nacional, é o estado também que vem adquirindo maior taxa de crescimento econômico. Isso você confirma através dos investimentos que aqui estão sendo colocados. Eu vou aqui mostrar para vocês alguns desses investimentos que estão sendo aí colocados aqui em Pernambuco. Nós temos aí, por exemplo, o polo de Suape, né? A região metropolitana do Recife, ela tem aqui 2 municípios que são os municípios de Cabo, Santo Agostinho e Ipujuca, e neles vocês vão encontrar o que é conhecido hoje como uma das áreas de maior investimento do Brasil, que é a área de Suape. Com certeza, né, uma grande parte de economia de Pernambuco hoje está destinada a ter essa região aqui de Suape. Só que os 2 municípios, Cabo e Jaboatão, não tem mais, né? Cabo e Ipujuca não tem mais, em algumas áreas, condições de receber indústrias. O que é que o governo pernambucano fez? Aumenta uma espécie de anel, pessoal, cuidado com isso aqui é questão de prova, um anel no entorno, né, dos 2 municípios, garantindo que esses municípios tenham também condições de fornecer para as empresas interessadas as mesmas condições de redução dos impostos, um terreno, uma estrutura qualquer que garanta a instalação da empresa. Ou seja, se a empresa estiver interessada em vir para Pernambuco e ela pretender ficar ali no município do Cabo ou de Ipujuca e esses aí não tem mais essas áreas disponíveis, não há problema. O governo de Pernambuco oferece o entorno, né, desses 2, que são os municípios de Jaboatão, Moreno, Escada, Ribeirão, Rio Formoso e Sigaim. Isso é conhecido como território, presta atenção, tá? Território estratégico, aí você vai pesquisar isso na internet, de Suape. Então, o que significa o território estratégico Suape? Significa exatamente a área por fora do território original, que no caso era apenas o município de Cabo e de Ipujuca, agora está estendido estrategicamente para outras áreas, em que essas áreas terão condições também de receber empresas, se por acaso elas estiverem interessadas em vir para Pernambuco. E o que é que se vai ter aqui em Pernambuco de oferta? Primeiro, né, o porto, né, de Suape, que com certeza é o que vai garantir isso. Um porto iniciado nos anos 70, né, com muita dificuldade, que hoje é a joia, pode-se dizer aqui, do Nordeste brasileiro, em termos de estrutura, né? Uma estrutura fenomenal, né? Muito grande. É um porto que tem exatamente na sua retaguarda um complexo industrial fantástico, né? Fantástico, e que garante a Pernambuco exatamente esse momento de crescimento econômico que está passando. Não esquecer que o porto ele fica também bem próximo de uma das áreas mais procuradas do Nordeste brasileiro, que é exatamente a área, né, próximo a Porto de Galinhas. Então, quem vai a Porto de Galinhas, que um dia frequentou aquilo ou pretende vir, vai passar aqui, né, por trás da estrada que vai dar acesso a Porto de Galinhas, passa por próximo aqui ao porto. Então, terá a oportunidade, se quiser, né, de fazer uma visita também a essas estruturas aqui e, ao mesmo tempo, vir aqui curtir as praias maravilhosas. Aqui você vai encontrar a famosa Muro Alto, né, bem próxima, e mais ao sul ainda você vai encontrar aqui a famosa praia de Porto de Galinhas. Então, com certeza, é hoje a bola da vez do Brasil, né? Recebendo, além do porto, indústrias de base, que é o caso aí do estaleiro, que é o caso também da refinaria. Então, essas indústrias estão aqui localizadas no município de Ipujuca e também no município de Cabo de Santo Agostinho, que são vizinhos ao porto. Não esquecer que, além disso, você vai ter o Ceará, né, e também a Bahia. Nesta imagem aí, vocês estão encontrando aí a enorme, gigantesca, fantástica estrutura que é o terminal, a grande área concentradora de indústrias químicas de Camaçari, ok? Então, o polo petroquímico de Camaçari é classificado como o maior de toda a América Latina, né? Então, fica na região ali de Camaçari, no Recôncavo Baiano, com certeza garante a Bahia também uma posição de destaque, e não é à toa que a Bahia é o estado mais rico do Nordeste,
com o maior PIB percentualmente falando do Brasil, né? Ou seja, 4,5% do PIB brasileiro está na mão da Bahia. Logo, a Bahia é o estado mais rico do Nordeste. Claro que o estado mais rico do Brasil é São Paulo. E depois você vai encontrar ainda uma outra estrutura também que está em processo de instalação no Ceará, que é o famoso Porto de Pecém. O Porto de Pecém também garante ao Nordeste hoje uma outra grande área de investimento. Bem próximo aqui naquela região ali mais ao lado, você vai ter uma grande usina siderúrgica também em construção. Então o Ceará também deverá se destacar em breve do ponto de vista da produção de indústria siderúrgica, além também de ter o porto. Então, os 3 estados líderes, vocês sabem quais são, né? Os estados líderes são exatamente a Bahia, né? Com o polo de Camaçari, Pernambuco vem depois, com uma presença menor, mais importante, e depois vem o Ceará na economia nordestina. O Nordeste, sem sombra de dúvida, hoje é uma das áreas de maior atração de investimentos, não somente a nível local, mas também a nível mundial, ok? Então, é fundamental você entender isso. Um dos aspectos que não deixa em branco é a parte turística, né? Então, o Nordeste tem hoje o que é chamado de Caribe brasileiro. Cuidado com essa expressão. Por que Caribe? Exatamente pela beleza das praias, parecendo com aquelas praias caribenhas, e ao mesmo tempo pertencer ao Brasil. Então, Caribe brasileiro é uma expressão que está sendo agora utilizada para representar os hotéis de luxo que aqui estão. Esse daí, por acaso, é um hotel localizado aqui na praia de Muro Alto, em Pernambuco, que é exatamente o Nanai, né, com seus famosos mangalôs, né, tipo havaiano. Então, já sabe que o Nordeste tem muito o que oferecer em termos de crescimento econômico. Mas é preciso também notar a parte da natureza. Então, eu preferi tocar nesse assunto, né, um pouco, para que o aluno possa entender. Observe atentamente. Para entender de clima do Nordeste, você precisa entender de massas de ar que atuam no Nordeste. Então, o Nordeste brasileiro, basicamente, ele é submetido a uma massa tropical, que é chamada de massa tropical atlântica, a uma massa equatorial, chamada de massa equatorial atlântica, e uma massa polar, chamada de massa polar atlântica, ou também conhecida como frente polar atlântica. A massa tropical atlântica, ela é a responsável pelos alísios de sudeste, pessoal. Pelo amor de Deus, não esqueça isso. Já a massa equatorial atlântica, ela é responsável pelos ventos chamados de alísios de nordeste, ok? Então, o Nordeste é atacado pelo norte, o Nordeste é atacado pelo sul, e é isso que é o provocador da chamada ZCIT, Zona de Convergência Intertropical. Durante o ano, o Nordeste recebe influência do norte do mundo e do sul do mundo. E esse jogo de ir e vir, ir e vir, ir e vir, gera uma zona de convergência intertropical, porque isso só ocorre entre os trópicos. Tanto entre o trópico de Câncer como o trópico de Capricórnio. Isso é uma zona de convergência intertropical, influenciando principalmente, se ele tocar no assunto, o litoral norte do Nordeste brasileiro, e o sertão nordestino, ele é influenciado pela ZCIT, tá bom? O litoral leste, que a gente aprendeu aqui hoje, não é tão influenciado pela ZCIT, muito mais o litoral norte, tanto que é isso que vai fazer e ocorrer as chuvas aqui no sertão nordestino. Então, isso é fundamental para o seu sucesso, tá bom? Não esquecer disso. Outra coisa que a gente precisa comentar também sobre o Nordeste brasileiro é a parte dos climas. Se a gente entende de massas de ar, automaticamente o aluno vai entender um pouco dos climas. Esse mapa aqui, ele é um resumo, né, exatamente desses climas. Observe que, predominantemente, nós temos aqui um clima superúmido, né, exatamente esse clima que acontece aqui no sul da Bahia, tá? O sul da Bahia aqui é uma área ocorrente desse clima. Não esquecer do úmido, que é o que margeia aqui os estados de Alagoas, aqui, Sergipe, né? Que segundo a classificação de Köppen, você se lembra, era chamada de clima o quê? AS, pessoal, lembra disso? AS, ou também pode ser chamado de AS', tá? Exatamente porque as chuvas podem ser de inverno ou podem ser de outono e inverno antecipado. Depois você vai encontrar a grande área semiárida, né? Essa área aqui gigantesca, com quase 1 milhão de quilômetros quadrados. A transição, que é o semiúmido, que é aquele rosa ali, ó, tá? Esse rosa aqui vai ser exatamente a área de transição, tá bom? Essa área aqui vai ser a área de transição,
onde ocorre exatamente, coincidentemente, o agreste, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então, o aluno que tem uma boa base em climatologia, qualquer pergunta que essa pessoa vai lá colocar, você domina, né? Exatamente porque você sabe de que se trata a pergunta que ele fez. É importante saber também a influência do relevo nos climas do Nordeste. Então, a gente já viu aqui em outro momento que existem uns ventos chamados de alísios. Esses ventos passam pela zona da mata e é isso que provoca a umidade dela. Mas quando esses ventos topam no Planalto da Borborema, eles vão reagir. Ou seja, eles vão subir, lá em cima a formação de nuvens, chuva. Essa região aqui exposta recebe que nome? É aquele que a gente já trabalhou várias vezes em sala de aula. É chamado de barlavento, né? Barlavento é exatamente a área exposta a essa chegada. O ar descendente do outro lado vai receber que nome? Sotavento. Então, a sotavento é exatamente aquela área que vai ter o ar descendo, né? Então, quando o ar desce, ele vai ser chamado de sotavento. Enquanto que esse ar está no processo de ascensão, será chamado de barlavento. Por isso que a depressão sertaneja ela vai encontrar a caatinga. A caatinga é uma vegetação adaptada a essas condições de ar seco, exatamente porque ele desceu da serra sem estar com a umidade exatamente já deixada a barlavento. Então, um aluno que tem esse tipo de pensamento sabe que as condições climáticas do Nordeste também dependem de questões do ponto de vista do relevo, tá bom? Então, é fundamental para o seu sucesso perceber por esse caminho. Esses dois mapas aí são exatamente os mapas que vocês estão enxergando com os climas. Nas faixas mais próximas ao litoral leste, lembra disso? Então, eu não posso chegar aqui e falar a faixa mais próxima ao litoral. Você já aprendeu e você ia me perguntar, qual deles? Na faixa mais próxima ao litoral leste, eu vou encontrar o tropical úmido. O semiárido vai aparecer exatamente ocorrendo aqui numa grande área, né? Propriamente dita de Nordeste brasileiro do sertão. E na borda disso você vai encontrar o tropical com características aqui ainda de centro-oeste, por conta do cerrado. Não dá outra. Quem é que determina a vegetação do lugar? A vegetação de um lugar, ela é determinada pelo clima. Aí o que é que eu vou mostrar aqui para vocês? Note que a vegetação conhecida como Mata Atlântica vai aparecer exatamente, né, na área de ocorrência do clima úmido. Lembra, pessoal? A vegetação chamada de caatinga, ela vai ocorrer exatamente na área de ocorrência do clima semiárido. Então, não precisa ser geógrafo para saber que quem determina a vegetação do lugar é o clima. Qualquer aluno de ensino médio tem que saber disso, né? E ali você vai encontrar uma vegetação de transição, que é a mata dos cocais, entre a excessiva quantidade de chuva que cai na região amazônica e a falta de água que acontece aqui na região nordestina. Então, você encontra, do semiárido especialmente, e aí você encontra exatamente a vegetação conhecida como mata dos cocais. O aluno, né, que preparado está, ele vai saber disso aí com clareza. Mas agora eu tenho mais uma imagem para vocês, que é exatamente um perfil. Isso aqui é fantástico para você entender de uma vez por todas como é que funciona o Nordeste brasileiro do ponto de vista do perfil. Eu tenho aqui o rio Parnaíba, que separa o Piauí do Maranhão, lá vai ele ali. Tenho um planalto, que é conhecido como Planalto da Bacia do Parnaíba, né? Esse planalto, ele tem uma diferença em relação ao Planalto da Borborema, porque ele é sedimentar, enquanto que o Planalto da Borborema, ele é o quê? Cristalino. Cristalino e sedimentar são estruturas geológicas diferentes. Entre esses dois planaltos, você vai encontrar uma enorme depressão, que na verdade é como se fosse uma cratera, onde o ar vai ser descendente, que você aprendeu aqui, aumentando a pressão. Se a pressão aqui é alta, evidentemente você não tem a formação de nuvens. Se você não tem nuvens, o que acontece? Você não tem chuva. E o resultado é exatamente isso que a gente está vendo aqui agora. Uma enorme depressão localizada entre dois planaltos, gerando condições de semiaridez, impedida de receber o ar úmido do Oceano Atlântico pelo famoso Planalto da Borborema e também a Chapada Diamantina na Bahia. E é isso que um aluno que se propõe fazer uma prova de PM, ele tem que saber. Ele tem que saber que o Nordeste brasileiro é submetido
a esse tipo de circunstância que eu estou aqui tratando para você agora, beleza? E aí está ela, né, a famosa caatinga, uma vegetação tipicamente e caracteristicamente do sertão e da região também agrestina. E é isso que você tem que saber. O Nordeste brasileiro possui uma vegetação única, endêmica, que ocorre somente aqui no Nordeste brasileiro, que é a caatinga. E também um pouco no norte de Minas Gerais, na região ali de Montes Claros. Então, o aluno que vai enfrentar a prova, ele precisa saber desses detalhes que por acaso eu estou comentando aqui agora. Mais à frente, a gente vai falar sobre as sub-regiões. Então, Manuel Corrêa de Andrade, né, pode-se dizer que foi o primeiro pesquisador que definiu com certeza o que vocês estão enxergando aí, que é as sub-regiões do Nordeste. Quando se fala em regiões, a gente tem que saber que elas têm tamanho. Presta atenção que eu vou escrever aqui um negócio ao lado. Regiões são divididas em 3 tipos: macro, meso e micro. Micro está dentro da meso, meso está dentro da macro. O Brasil tem 5 macro-regiões: Norte, Nordeste, aquela coisa que eu expliquei. Meso, aí você vai ter no Nordeste brasileiro, você vai encontrar 4. Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Essas são meso. Micro-regiões, aí as micro-regiões. Aqui em Pernambuco especificamente, você tem a micro-região da Mata Norte, a micro-região da Mata Sul, a micro-região da Mata Central, de Vitória de Santo Antão. Essas são micro-regiões localizadas dentro de uma meso chamada Zona da Mata. Manuel Corrêa de Andrade, então, ele foi o primeiro pesquisador que definiu isso. Eu sempre falo isso aqui para vocês também, tomarem cuidado, que é entender o Nordeste é fazer uma viagem no sentido AB, ou seja, você fazer essa viagem aqui no sentido AB ou no sentido CD. O que é que vocês acham? Eu acho que você já sabe a resposta. Entender o Nordeste é, com certeza, fazer um segmento de reta CD por exatamente eu passar pelas diferenças que a natureza oferece. Então, quem quer entender de Nordeste tem que entender o que significa a Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte. Geralmente, a área mais comentada é a região mais complicada do ponto de vista climático, que é a região sertaneja. Então, a maioria das pessoas, quando lembram do Nordeste brasileiro, lembram pelo viés que é o sertão. Esquecendo que o Nordeste brasileiro não é somente isso. O Nordeste brasileiro tem outras regiões que têm seus potenciais econômicos, que eu vou explicar, evidentemente, para vocês. Ok? Então, essa é uma questão que a gente não pode deixar passar em branco, que é exatamente entender o Nordeste a partir de outros critérios que não sejam somente a parte que envolve essa situação de pobreza. Observe atentamente, por exemplo, observe atentamente o mapa, que é o que eu vou mostrar aqui agora para vocês, o oeste da Bahia. O oeste da Bahia, pessoal, é uma região conhecida como hoje uma das áreas mais prósperas do Nordeste. Exatamente porque aqui você vai encontrar soja e algodão. Soja e algodão estão sendo cada vez mais produzidos aqui na região de Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães. Ok? O sul do Maranhão e o sul do Piauí também de excelente aproveitamento para a produção de soja e algodão. Ou seja, não se fala com tanta força e veemência sobre esses novos Nordestes que estão surgindo, né? Não se fala com tanta veemência de que a Bahia tem o maior polo petroquímico do país. Não se fala com tanta veemência de que Suape é hoje o lugar que se mais coloca dinheiro no Brasil, exatamente pelas grandes indústrias que estão chegando lá. Não se fala de que o Ceará tem hoje um porto que tem tudo para ser também um dos mais importantes do Brasil, que é o Porto de Pecém. Então, infelizmente, a maior parte das notícias que chegam às pessoas são notícias tratando de tragédias naturais que a seca proporciona, né? Os indicadores sociais que o Nordeste brasileiro possui. Mas a gente vai tentar desmistificar isso aos poucos, né? Eu vou iniciar
o segundo momento, né, que é exatamente fazer uma visita nessas micro-regiões com vocês no próximo slide. A gente vai fazer uma viagem que eu espero que você tenha condições de entender o Nordeste definitivamente. Tudo que eu falar, você vai procurar em sua casa, confirmar, vá fazer suas pesquisas, aprofunde, que com certeza é desse momento que vai ser o próximo slide, né? No caso, o próximo bloco de aula, que você vai ter condições de fazer uma boa aula sobre Pernambuco. Depende do que você vai aprender aqui agora, no caso, para o Nordeste brasileiro, para você se dar bem nas aulas de Pernambuco que em breve virão, ok? Daqui a pouco a gente se fala. Aguarde.